Bom, gente, vamos lá. Vamos acabar com todos os segredos que envolvem os pincéis, né? Quantos pincéis, para que serve cada um deles? A partir desse vídeo vai mudar a tua vida e você nunca mais vai ficar com dúvida nos pincéis. Gente, esse primeiro vídeo eu vou estar apresentando os pincéis de rosto, tá? Os língua de gato, os pincéis kabukis, o Duo Fiber e os pincéis de pó. Se você quer saber para que serve cada um deles, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá, gente. Para começar, eu vou apresentar para vocês o pincel língua de gato. Por que língua de gato? É porque ele tem esse formatinho, né? Mais achatadinho, faz lembrar o formato de uma linguinha. Ele é um pincel mais compacto. Ele é ideal para aplicação de cremosidades. O pincel kabuki faz lembrar um pouquinho o pincel de pó, porém ele é bem diferente, tá? Este daqui tem o corte reto, né? Tem o tampo reto. E as cerdas dele é colocada de uma forma mais compacta. Ele não é tão macio quanto o pincel de pó. Ele é muito bom para aplicar cremosidade também. Eu gosto muito dele para aplicar base. Como ele é mais largo que o pincel língua de gato, ele aplica com mais rapidez, tá? O pincel Duo Fiber é esse pincelzinho Duo Fiber, duas fibras, tá? Se a gente olhar bem de pertinho ele, a gente consegue observar que ele contém dois tamanhos de fibra, tá? As pretinhas são um pouquinho menores e as branquinhas são maiores e as cerdas delas são polidas, tá? O que isso quer dizer? Que as cerdas são mais fininhas, mais delicadas. Ele é perfeito para acabamento de pele, tá? Ou então ele deposita menos quantidade de produto também, deixando a pele com uma aparência mais suave, mais natural, tá? Então, quem quer pouco produto, aplica com ele. E esse é o pincel comum de pó, tá? Ele tem esse formatinho mais arredondado, mas a função dele é aplicar pó como qualquer outro pincel fofão de pó mesmo, tá? Gente, o maior segredo dos pincéis é esse aqui que eu vou falar agora. Todos os pincéis são variantes desses dois, do pincel língua de gato e do pincel de pó, tá? O língua de gato, ele é mais compacto, então ele é perfeito para depositar produtos sobre uma superfície. Ele vai depositar com mais facilidade do que espalhar. Já o pincel de pó, ele é fofo, ele vai espalhar com muito mais facilidade do que depositar num lugarzinho só. Todos os outros pincéis são variados desses dois, então tenha isso em mente. Se você quer depositar um produto, é o pincel língua de gato. Quanto mais durinho ele for, quanto mais achatado, melhor ele vai depositar. E se você quer espalhar, esfumar, tem que ser um pincel fofo, gordinho, que nem o pincel de pó, tá? E todos os outros pincéis se derivam desses dois. Quanto maior o pincel, maior a região onde você vai aplicar o produto. Quanto menor o pincel, menor a região para se aplicar o produto. Por isso que existe tantos pincéis, né? A variação de tantos tamanhos. Porque se eu quero pegar e aplicar um produto num lugar bem pequenininho, eu não posso usar um pincel tão grande. Então, eu vou usar o mesmo, só que de um tamanho menor. A mesma coisa para o pincel kabuki e para todos os outros pincéis, tá? Sempre tem a mamãe e o filhinho. E para os olhos, os pincéis de olhos, se aplica da mesma forma. Quanto mais durinho o pincel, ele vai servir para depositar o produto. E quanto maior o pincel, e mais fofo, ele vai servir para espalhar o produto com mais facilidade. Vamos lá, gente, para a parte prática. O primeiro pincel que eu vou usar é o língua de gato. E eu vou depositar um hidratante no meu rosto com ele. Lembrando que não precisa passar o hidratante no seu rosto com pincel. Se você quiser usar as mãos também dá super certo. Mas eu gosto muito do língua de gato para isso, tá bom? Ele espalha com muita facilidade. E agora, com o mesmo pincel língua de gato, eu vou usar para aplicar um primer, tá? Um fixador de maquiagem. E eu vou aplicar só na parte central do meu rosto. A mesma função que a gente usou
pro hidratante e tá servindo agora pro primer, tá? Pincelzinho língua de gato. Agora a gente vai aplicar a base com o pincel Kabuki. Mas, Pamela, eu sempre achei que o pincel língua de gato, ele servia para aplicar base. Ele não serve? Serve sim. Porém, por ele ser durinho, ele deixa mais risquinhos no rosto. Já o Kabuki não. Ele, ao mesmo tempo que ele vai aplicando o produto sobre a pele, ele já vai polindo, sabe? Vai deixando a pele com um aspecto mais bonito, sem risquinhos. A cobertura dele é um pouco melhor do que o língua de gato, por isso que eu gosto mais dele. E se você quer uma pele mais bonita ainda, com acabamento mais natural, depois de aplicar o produto, né, a base, com o pincel Kabuki, você pode usar o pincel Duo Fiber sozinho. Por quê? As fibrinhas dele vão entrar nos poros e vão arrastar o produto lá para dentro, vai se acomodar o produto sobre a pele, deixando um viço mais bonito, um aspecto mais natural. Eu quis muito mostrar para vocês esse aspecto natural, mas minha câmera não tem essa potência toda. Mas eu espero que vocês consigam ver, nem que seja só um pouquinho. A gente consegue ver poros, a gente consegue ver linhas. Quanto do outro lado, onde eu não passei o pincel, a gente vê que fica aquele aspecto de reboco, sabe? Fica um pouquinho mais grosseira a pele. E é essa a maior função do Duo Fiber, deixar as coisas tudo com mais naturalidade, um aspecto mais natural sobre a pele, tá bom? E é isso, gente. Acabamento, um pincel de acabamento. Agora a gente vai passar um corretivo. E eu voltei pro pincel língua de gato, porém, uma versão menor. Por quê? Porque o corretivo eu não vou passar sobre todo o meu rosto. Eu quero passar numa região específica. E essa região é menor do que o rosto todo. Talvez se eu viesse com aquele pincel maior, eu poderia, sem querer, de repente, sei lá, tacar o pincel dentro do olho. Eu não conseguiria fazer algum contorno, porque ele é maior, né? Quanto menor o pincel, maior vai ser a função de detalhes dele, né? Então, pequenininho eu vou conseguir colocar numa área menor, ou vou conseguir fazer uma margem, né, ali para sobrancelhas, ó. Se fosse um pincel muito grande, talvez eu pegaria a sobrancelha inteira, né, a área da sobrancelha inteira. E agora eu voltei com o pincel Kabuki não, perdão, Duo Fiber pequenininho, por quê? Porque eu quero polir essa pele, deixando a minha iluminação, né, que é essa parte do corretivo claro, bem natural. Eu quero o mais natural possível. Então, sem produto nenhum, eu só vou arrastar ele sobre a pele para tirar todas as marcações e deixar com esse aspecto tão natural que eu tanto gosto. E o segredo é esse, ó, não deixar nenhuma marquinha, né? Tirar todas as marquinhas e esfumar bem. E o Duo Fiber faz muito bem isso. Agora, gente, do outro lado, vou vir com um Kabuki pequenininho, que é o mesmo pincel que eu usei para aplicar a base. Sem produto nenhum nele, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o Duo Fiber. E vou tentar mostrar a diferença para vocês. Embora eu já vi o vídeo, e eu confesso que não foi muito feliz. A minha filmagem não consegue mostrar com riqueza de detalhes a diferença entre um lado e o outro. A maior diferença é o que? Se você observar um lado do Duo Fiber, você enxerga mais a minha pele, as minhas linhas de expressão. O Duo Fiber deixa um aspecto mais natural, enquanto o Kabuki deixa mais quantidade de produto. E agora eu tô vindo com o pincel de pó. Eu confesso que eu sempre aplico pó na área dos olhos com esponjinha, porque deposita mais quantidade de produto, né, a esponjinha. Mas a função do pincel de pó é essa, tá vendo? Depositar o pó no rosto inteiro, né? Então, quanto maior o pincel, maior o espaço onde vai ser depositado o produto. Olha que legal. Simples assim. Agora a gente vai aplicar
outro pó, só que com pincel menor, porque a área onde eu quero esse pó mais escuro é menor do que meu rosto todo. Então, vou vir com um pincelzinho de blush, que é a miniatura de pincel do pincel de pó. E vou depositar ali, ó, na minha mandíbula. E vou fazer toda a parte de contorno com ele. Tá vendo? Se eu viesse com pincel de pó grandão daquele jeito fazer isso, eu ia deixar minha cara inteira marrom. Então, eu preciso de um pincel menor, porque a área onde eu quero esse efeito é uma área menor. Então, não adianta eu usar um tipo de pincel só para ter o mesmo efeito. Daria certo? Sim, daria com pincel de pó, mas eu teria que tomar muito mais cuidado, né? Agora, gente, eu vou dar uma apertadinha no pincel, porque eu vou criar o contorno do meu nariz. Tá vendo? Poderia fazer isso com pincel língua de gato? Poderia, porém, a chance de eu marcar mais o meu nariz seria maior, porque ele é muito durinho e o pincel de pó ele é mais fofo, então ele vai espalhar com mais facilidade. No caso do blush, a mesma coisa, né? O mesmo pincel, porque é a mesma função, uma área específica. Agora eu venho com um pincel, uma área menor, para depositar o blush. E agora eu venho com o Duo Fiber de novo, sabe? Quando a gente sente que deu aquela chineladinha, aquela exagerada, volta com o Duo Fiber que ele varre, ele vai polir seus poros e tirar o excesso de pó. E o iluminador, gente, com que pincel eu passo o iluminador? Eu gosto muito de usar o língua de gato, porque ele é compacto. E se eu espalhar com o pincel fofo o iluminador, não vai ativar as partículas de brilho que o iluminador tem. Então, como o pincel língua de gato ele é mais compacto, ele deposita e já vai esfregando ao mesmo tempo e ativa as partículas de brilho do iluminador. Por isso que se você coloca o iluminador com pincel fofo e você vê que não fica brilhoso, tenta aplicar com pincel mais compacto, mais durinho. E esfrega o iluminador na região, você vai ver que vai dar super certo. Teu rosto vai ficar todo iluminado. E eu consigo muito esse efeito com o pincel língua de gato. E eu amo. Tá tão em alta o iluminador, né, gente? E é assim que eu preparo a minha pele. Eu espero que vocês consigam entender a função de cada pincel. Espero mesmo que eu possa ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você usa algum pincel de alguma forma diferente, por favor, conta pra mim que eu tô louca pra aprender também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com as suas amigas, se inscreva aqui no canal, por favor, isso vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo. Tchau!